Bom, eu iniciei já bem jovem, né? Iniciamos na Portuguesa nos anos 70. Teve um jornalista chamado Eli Coimbra. Ele inventou um futebol chamado Dente de Leite, né? Esse Dente de Leite teve uma ascensão muito grande e todos os clubes de São Paulo, clubes profissionais, começaram a participar. Ele fez esse campeonato, teve duração de 5 ou 6 anos e foi um sucesso na televisão brasileira. Vários jogadores viraram profissional, um deles é o Muricy de São Paulo, né? Pedrinho Vicençotti, eu, Casagrande, todo mundo participaram desse campeonato. E foi um sucesso, ali foi meu início. Fomos campeões brasileiros pela Portuguesa, né? Em 1971, depois fomos transferidos para o Palmeiras. Pelo fato de ser campeão, o Palmeiras levou 6 ou 7 jogadores da Portuguesa. E lá iniciou a carreira no Palmeiras, onde ficamos 10 anos jogando no Palmeiras. Depois desse período, tive alguns clubes no Brasil onde eu joguei, Vitória da Bahia, né? Depois eu fui para o Japão, um período também de 4 anos jogando pelo Japão, campeonato japonês. Voltando para o Brasil, já no final de carreira, fomos jogar em Fortaleza, né? Recife, Maceió, o antigo chamado clube CRB, e terminamos a nossa carreira. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, obrigava naquela oportunidade todo mundo a fazer o curso de técnico, né? Eu fui uma da primeira turma no Brasil de fazer o curso, turma de 91, né? Federação Paulista de Futebol, fizemos o curso. E a partir daí começou a carreira como técnico, né? E hoje eu faço um trabalho 60% no Japão e 40% aqui no Brasil. Colega do Muricy, conhecido por ser ranzinza com os jogadores, mas você tá me contando que faz parte dessa geração, esse giro do atleta, essa regularidade, essa pressão, porque só se pode exigir de quem pode, né? De quem pode devolver. Exatamente. Essa é uma característica do brasileiro, né? O brasileiro conseguiu 3 títulos nos anos, né, 50, 60 e 70, 3 títulos mundial, era dessa forma. Sempre foi rígido os treinadores brasileiros. Hoje uma nova geração, um novo método, uma nova compreensão, às vezes dá a impressão que você não cobra, mas é cobrado. No Brasil, esse treinador que você falou, o Muricy, o próprio Leão mesmo, no Palmeiras, né? O Filipão, são pessoas que cobram muito dos atletas. E tem que ser assim, não é diferente. Para você ter sucesso, você tem a hora da brincadeira, mas a maior parte do futebol é mais sério e tem que ser sempre cobrado. Mardoni, você levou essa cobrança e essa pressão para os atletas lá no Japão também e agora na escolinha que você trabalha aqui em São Paulo? Sim, para o Japão é mais tranquilo, né? Como um povo disciplinado, um povo maravilhoso, um povo já disciplinado desde que nasce, né? Então foi muito mais fácil implantar isso lá. No Brasil, né? Com a globalização agora é mais difícil. Essa molecada tem uma outra cabeça, tudo que as coisas muito rápido, né? Então fica um pouco mais difícil, mas a gente não esquece de cobrar. A cobrança é natural, faz parte do esporte, não tem como fugir disso. Mardoni, professor, você falou dessa globalização, já passaram por tua mão várias nacionalidades de moleques, atletas, vemos agora que tem alguns também novamente na tua mão, esse é o caso do Adriano, o atleta peruano. Como você vê essa globalização e como que se aplica um jogador de outra nacionalidade no esquema tático da tua escola? Olha, já tivemos algumas dificuldades com relação a isso. Os estrangeiros que vinham, principalmente o pessoal do Japão, vinha para o Brasil, sentia muito, né? Tivemos alguns americanos, alemães também vieram para cá. Teve muitas dificuldades, mas hoje, com a globalização, a comunicação, o futebol globalizado está se tornando mais fácil. Então, aquela distância onde o Brasil no passado era muito forte, né? Essa distância já não é tão grande. A América do Sul está se equilibrando, né? Haja vista aí a última Copa América, né? A Copa do Mundo, os clubes estão chegando forte. É lógico que o Brasil ainda tem um patamar bem alto, mas já não é como antigamente, né? É superior. Hoje as equipes sul-americanas estão bem próximas do Brasil. O Brasil tem que estar bem atento porque o futebol sul-americano está bem equilibrado.
No caso do Adriano, ele se encaixa como um brasileirinho, pelo fato dele já estar aqui no Brasil estudando, né? Já conhece a nossa cultura, conhece os alunos, né? É um aluno que já está com a gente aqui há algum tempo, né? Então ele vai ter menos dificuldade, porque ele já tem um pouquinho da cabeça do brasileiro. Então ele tem a vantagem, né? De ter o espírito peruano. O gingado, ele já conheceu, aprendeu o gingado brasileiro? Justamente, e o fato de estar convivendo dia a dia aqui, isso facilita, então ele já leva um pouquinho de vantagem nesse sentido. Eu acho que ele tem uma evolução, ele é jovem ainda, né? Eu não vou dizer que ele está pronto, mas ele tem muito a crescer. Ele é um jogador que ele tem qualidades, né? Ele tem essa ginga que você mesmo lembrou aí, leva um pouquinho do estilo brasileiro, mas ele é um jovem que tem muito a aprender. Ainda bem que ele ainda tem muita coisa para desabrochar ainda. Então, aqui nós estamos no Clube da Aeronáutica aqui, né? Um bairro tradicional aqui em São Paulo, em Santana, né? Aqui é o Clube da Aeronáutica e o pessoal pega o endereço, é conhecido como Caçaspe aqui. Só pegar o endereço e chegar. O que eu dou uma dica para os imigrantes, aconteceu com alguns brasileiros no Japão, que foram para o Japão. Eles vão para lá, eles ficam em grupos, eles ficam se reunindo. Não, você tem que expandir, fazer o contato com o brasileiro. Não pode chegar um grupo de peruano aqui, ou boliviano, ou qualquer outra nacionalidade, se fechar e fazer um churrasco no final de semana, não. O certo é eles conviver. O caso do Adriano, ele está aqui junto com os amiguinhos brasileiros, estudou aqui, então ele tem que procurar conhecer a cultura brasileira. Então a dica para os imigrantes aí, não ficar em grupos, venha participar da nossa cultura. Está morando aqui, vive o espírito brasileiro. Eu comecei, depois que eu fiz o curso de técnico, né? Eu comecei trabalhando com o japonês, né? Naquela época o japonês estava emergindo no futebol, né? E vinha muito japonês pelo Brasil. Então ele sentia confiança, porque eu falo o idioma. Então eles vinham para o Brasil, ficaram acho que uns 10 a 15 anos vindo, trazendo jogador para o Brasil. Foi onde eu fiz esse trabalho, tanto no Japão como aqui no Brasil. Quantos atletas? Japoneses, acho que acima de 10 mil atletas japoneses e brasileiro também. Todo ano que a renovação entra e sai de alunos, né? Eu acredito que também está próximo disso. Total, também entre brasileiro e japonês, já deve ter passado pela minha mão nesses de 90 para cá, dos anos 90 até 2019, aproximadamente uns 20 mil atletas. Parabéns, professor, pelo trabalho. E para finalizar, qual seria a mensagem? Já falou tudo agora para os imigrantes se integrarem, né? Mas só conseguimos as vitórias quando a gente trabalha. Não tem vitória sem trabalho. Sim, isso é fundamental, né? Não só no futebol, mas em qualquer outra profissão, a dedicação, né? A vontade, o desejo, o sonho. Tem que juntar tudo e querer, né? Querer é poder, né? Então, se a pessoa quer, se dedica, mesmo que ele não pode alcançar, vamos falar no caso do Adriano, um top como o Real Madrid, Barcelona, um Palmeiras, um Corinthians, mas se ele chegar a um bom profissional, num bom clube, já é uma vitória. Um país onde todo mundo é apaixonado por futebol, você conseguir um contrato dentro do futebol brasileiro, já é uma vitória. Eu acho que ele está no caminho certo. Ele tem que continuar assim, é lógico que a gente vai exigir mais dele nos treinamentos, mas ele tem uma grande oportunidade, tanto no Brasil e futuramente, quem sabe, voltar no Peru, participar de uma seleção, um bom clube no Peru, isso é importante para ele. Obrigado, professor. Agradeço pela oportunidade.